Olá, turma, tudo bem com vocês? Nessa aula, a gente vai falar sobre a famosa fórmula de Bhaskara. A fórmula de Bhaskara, ela tem esse nome meio esquisito porque foi criada por um matemático indiano. Mas para a gente entender, primeiro a gente precisa entender bem do que é, né? Sobre o que essa fórmula trata. E aí, para isso, a gente vai juntar várias coisas que a gente viu nas outras aulas nesse aplicativo também. Se você quiser, você pode voltar para dar uma revisada. Mas primeiro, vamos começar olhando para uma função. Lembrando que uma função, basicamente, é uma coisa que pega um número e faz alguma conta com esse número. Então, eu vou criar aqui uma função que eu chamei de f de x. Só que essa função f, ela é um tipo específico de função. É uma função de segundo grau. E o que isso quer dizer, simplesmente, é que é uma função que faz alguma conta envolvendo o número x ao quadrado. Aqui na minha função, ela faz o número x ao quadrado. E essa função de segundo grau, normalmente a gente escreve ela como a vezes x quadrado mais b vezes x mais c. Onde a, b e c representam qualquer número, pode ser qualquer número variado. Por exemplo, nesse caso aqui, a igual a 1, b igual a menos 3 e c igual a 2. Então, essa função aqui, ax quadrado mais bx mais c, é a mesma coisa que 1 vezes x ao quadrado mais, ou melhor, menos 3, porque o b é negativo, menos 3. Menos 3. Eu posso colocar o mais também, porque mais com menos dá a mesma coisa, né? Mais com menos vira menos, tanto faz. Menos 3 vezes x, que é o b vezes x, mais c, e o c nesse caso vale 2. Então, essa função aqui, nesse caso, com a igual a 1, b igual a menos 3 e c igual a 2, é a mesma coisa que x quadrado menos 3x mais 2. Ou do jeito que está escrito aqui, equivalente. Tanto que o programa ele desenhou o gráfico da função para a gente, e se eu clicar aqui para ver o gráfico da função f de x, dá para ver que é o mesmo gráfico. Isso quer dizer que é uma forma diferente de escrever a mesma coisa, a mesma equação, a mesma fórmula. Certo? Agora, a gente escreve essas letras A, B e C, porque em outros casos, né, elas pode ter qualquer valor, né, o A, B e C. Aqui eu coloquei um valor específico, mas poderia ser qualquer outro valor. A gente pode mudar o valor e aí vai virar uma equação diferente. Mas enfim, voltando aqui. Agora, tudo isso é o contexto que está por trás. A questão, então, é o seguinte. A gente tem uma função de segundo grau, que é uma função que pega o número x e faz alguma conta envolvendo esse x ao quadrado. E pode colocar aqui um número multiplicando x também e somando. E aí a grande questão é o seguinte. A gente quer saber qual é o número que, quando eu calcular o f desse número, o resultado vai ser igual a 0. Essa é a equação que a gente quer descobrir. Qual é o número que, quando a gente calcular, quando a gente der esse número para a função f, o resultado vai ser igual a 0. Esse número a gente pode chamar de x também. E a gente vai calcular esse número. Para a gente calcular esse número, é aí que entra a fórmula de Bhaskara, que é aquela decoreba, aquela formulazinha que vocês vão ter que decorar. Primeiro, a gente calcula o número delta. O delta é um número que a gente vai usar nessa conta. E a fórmula do delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Ou b ao quadrado menos 4ac. Então, a gente vai olhar na nossa equação de segundo grau, que está aqui, que é 1 mais menos 3. Aliás, é 1 vezes x ao quadrado. Esqueci o x, 1 vezes x ao quadrado, mais menos 3x e mais 2. Mais 2. Reescrevi aqui só. Com o a, que é 1, o b, que é menos 3, e o c, que é 2 aqui. Então, a gente vai calcular o delta, que é b ao quadrado menos 4ac. b ao quadrado, b é menos 3. Menos 3 ao quadrado dá 9. Aqui 9 menos 4 vezes 1 vezes 2. 4 vezes 1 vezes 2 dá 8. Então, é 9 menos 8, que dá 1, como está escrito aqui. Nosso delta é igual a 1. Aí depois, a gente vai calcular o x1 e o x2, que são as respostas que a gente quer. E a fórmula deles é menos b
mais ou menos raiz quadrada de delta, tudo dividido por 2a. Então a gente escreve primeiro o x1, que é menos b, mais raiz quadrada de delta, sobre 2a. Isso seria mais ou menos assim. Vou escrever aqui embaixo. O menos b. O b é menos 3, né? Então, menos b, o menos com menos fica mais. Isso fica mais 3. Mais raiz quadrada de delta. O delta é 1. Raiz quadrada de 1 vai dar 1 também, mas raiz quadrada de delta. Dividido por 2 vezes a. O a vale 1 também. O a vale 1. 2 vezes 1, que é 1. Então, essa é a conta que a gente faria no papel para calcular o x1, resolvendo. 3 mais 1 dá 4, dividido por 2, dá 2, como já estava mostrando aqui. E aí, para calcular o x2, a fórmula é bem parecida. Eu copiei aqui, mas esse mais aqui em cima, a gente troca por um menos. O mais aqui em cima a gente troca por um menos. Menos b, menos raiz de delta sobre 2a. Então, nesse exemplo específico, substituindo os números do nosso exemplo, fica 3 menos raiz de 1 dividido por 2 vezes 1, que dá 2. Então, 3 menos 1 dá 2, dividido por 2 dá 1. Então, esse é o nosso x2, que é igual a 1, como o programa está mostrando aqui também. Então, x1, nesse caso, a gente chegou nas respostas. x1 é igual a 2 e x2 é igual a 1. Essas são as respostas que a gente queria chegar. E, relembrando, no começo, acho que eu comentei, a gente queria achar quais eram os números que quando a gente desse para a função f, o resultado seria 0. Então, agora no final a gente pode fazer esse teste. É bom, sempre que você tiver tempo, conferir para ver se o resultado está batendo. Ou seja, pega o número x1 e x2 que você encontrou, substitui na fórmula da função f de x e vê se o resultado dá 0. E deve dar 0, né? Se não der 0, você provavelmente confundiu alguma parte. E f de x1 e f de x2, eu pedi aqui para o programa calcular, o resultado deu 0. Significa que o nosso cálculo está correto, mas vamos tentar fazer aqui rapidinho. x1 era 2, né? Por exemplo. Então, uma vez... x1 é 2, ó, aqui, ó. Vamos substituir aqui. Uma vez 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado mais com menos fica menos. 3 vezes 2 mais 2. Então, isso é substituindo o x1 na fórmula da função f de x. E o resultado tem que dar 0. 1 vezes 2 ao quadrado, né? 1 vezes 4 dá 4. 4 menos 6 dá menos 2. Mais 2 dá 0. Então, deu certo, né? O f de x1 deu 0. E aí, a gente pode fazer a mesma coisa para o x2, para ver se está certo também. x2 era igual a 1. Vamos ver aqui. Substituindo x por 1. Isso aqui vai ficar 1 vezes 1 ao quadrado. Dá 1 mesmo. Menos 3. X vezes 1, menos 3 vezes 1 dá menos 3. Fica 1 menos 3, que dá menos 2. Mais 2, que é igual a 0. Então, substituindo, f de x2, como o programa já tinha calculado aqui, mas a gente conferiu, o resultado dá 0. Então, isso quer dizer que a gente resolveu com sucesso, chegamos na resposta certa. x1 é igual a 2 e x2 é igual a 1. Esses são os resultados, nesse caso específico, que a gente descobriu usando a fórmula de Bhaskara. E são os números que, quando a gente der para a nossa função de segundo grau, para essa função específica, o resultado da função vai ser igual a 0. Isso é a fórmula de Bhaskara, é para isso que serve. E alterando os valores de A, B e C, vocês podem observar resultados diferentes. E, inclusive, só uma outra coisa também, como a gente usa a raiz quadrada do delta para calcular o x1 e x2, o delta ele tem que ser positivo. Em alguns casos, quando você calcular o delta e o delta der negativo, isso significa que não tem resposta, que não tem nenhum número que vai fazer o resultado da função ser igual a 0. Para ter uma resposta, o delta tem que ser positivo, ou no mínimo igual a 0 para isso. Mas é isso então, vocês podem fazer os testes aqui e divirtam-se.